O Brasil discursou hoje em reunião extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos e reafirmou a posição de condenar a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Pois é, o discurso foi feito pelo representante brasileiro na comissão, o embaixador Benoni Belli. E ele reiterou a posição brasileira de que o bombardeio e o sequestro do presidente Nicolás Maduro são inaceitáveis e representam uma ameaça à comunidade internacional. Segundo Belli, a defesa da soberania nacional com base no direito internacional é essencial. Ainda durante o discurso, o embaixador destacou que o Brasil não hesitará em defender a não intervenção e a paz na América do Sul. O momento atual é grave e evoca tempos que considerávamos ultrapassados, mas que voltam a assolar a América Latina e o Caribe. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. Agressões militares conduzem a um mundo em que a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Esse raciocínio carece de legitimidade e abre a possibilidade de conferir aos mais fortes o direito de definir o que é justo ou injusto, o que é certo ou errado, e de ignorar as soberanias nacionais, ditando as decisões que devem tomar os mais fracos. A soberania nacional, sustentada no direito internacional e nas instituições multilaterais, é fundamental para que os povos possam exercer sua autodeterminação. O edifício multilateral, apesar de suas imperfeições, constitui o único instrumento disponível para assegurar racionalidade, igualdade e justiça entre as nações. Se perdermos isso, senhor presidente, perderemos não só a independência, mas também a dignidade nacional. E seremos coadjuvantes na definição de nosso próprio destino. A força do argumento cederá lugar ao argumento da força. As relações de cooperação podem transformar-se em meras relações de subordinação. Assistiremos, assim, ao colapso da ordem internacional erigida após a Segunda Guerra. A desordem que ocupará o vácuo será ainda mais injusta, violenta e opressiva, pois tenderá a ser regida pela lei da selva, sem qualquer tipo de contenção. Senhor presidente, a Carta das Nações Unidas e as obrigações hemisféricas foram claramente violadas. Recordemos a recente resolução 297/2025 da Comissão Jurídica Interamericana, que reiterou unanimemente que o uso da força nas relações internacionais está proibido, salvo em caso de legítima defesa contra agressão armada ou ação coletiva autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A regra geral, portanto, é de proibição do uso da força nas relações internacionais. As exceções devem guiar-se pela Carta das Nações Unidas. Além disso, a Comissão Jurídica reforçou o entendimento já assentado de que a regulação do uso da força pela Carta relaciona-se estreitamente com outros princípios da ordem internacional atual. Em particular, a inviolabilidade do território dos Estados, a não agressão, a não intervenção em assuntos internos, o não reconhecimento das aquisições territoriais obtidas pela força, a obrigação de resolver as controvérsias internacionais de maneira pacífica, a noção de segurança coletiva como ação conjunta contra um agressor. Durante as manifestações das delegações, o discurso do embaixador dos Estados Unidos, Leandro Lizzutto, foi interrompido por uma mulher que estava no local. Ela protestava contra os Estados Unidos em apoio à Venezuela. A reunião chegou a ser suspensa momentaneamente para a retirada da manifestante que não foi identificada. Vamos ver um trecho aí do momento em que tudo começou. Por favor, no interferir la sesión. Por favor, que retire. Retiren a la persona de la sesión, por favor. Por favor, se retira a la señora que está interviniendo. Seguridad, por favor. Lo más urgente, señores de seguridad.
Ontem, o Brasil já havia condenado a intervenção norte-americana durante a reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O embaixador do Brasil na ONU, Sérgio Danesi, inclusive, como a gente viu, ele fez uma declaração pública dizendo que não é possível aceitar o argumento de que os fins justificam os meios, Síria. Pois é, André, e hoje Delcy Rodrigues iniciou formalmente o governo interino na Venezuela sob a pressão de atender aí as demandas energéticas dos Estados Unidos e também de reorganizar ali o chavismo sem Nicolás Maduro. Rodrigues, de 56 anos, foi empossada perante o parlamento ontem, quase no mesmo momento em que Maduro se declarou inocente diante de um juiz em Nova York, de várias acusações, a principal, narcotráfico. Pois é, Maduro, como a gente vem noticiando aqui para você, que foi capturado, com a mulher Cília Flores no sábado durante um ataque dos Estados Unidos a Caracas e outras regiões do país. E pouco depois da posse, a presidente interina visitou o túmulo de Hugo Chávez, pai da chamada Revolução Bolivariana. O presidente dos Estados Unidos já advertiu, na verdade, a presidente interina, que se não fizer a coisa certa, vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior que o de Maduro. E hoje o governo de Donald Trump recuou de uma afirmação sobre o ditador Nicolás Maduro. Trata-se da acusação de que ele liderava o cartel de drogas chamado Cartel de los Soles. Essa acusação foi redigida pelo Departamento de Justiça em 2020. Já em 2025, o Departamento do Tesouro classificou o cartel de Los Soles de organização terrorista. Em novembro do mesmo ano, Marco Rubio, que é o secretário de Estado e também conselheiro de Segurança Nacional do presidente Trump, ordenou que o Departamento de Estado fizesse o mesmo. A justiça americana ainda acusou Maduro de participar de uma conspiração de tráfico de drogas, mas abandonou a afirmação de que o Cartel de los Soles é uma organização real. Imagine só, hein? Em vez disso, a afirmação é de que há um sistema de clientelismo e uma cultura de corrupção alimentada, Cília, pelo dinheiro das drogas. Pois é, André. E aí, no lugar em que essa antiga acusação se referia 32 vezes ao cartel de Los Soles e descrevia Maduro como líder, a nova redação agora menciona 2 vezes e diz que ele, assim como o antecessor Hugo Chávez, participou, perpetuou e também protegeu esse sistema de clientelismo. Em discurso, hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou o ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, como um cara violento. Pois é, Trump discursou hoje para uma plateia formada por congressistas do partido dele, o republicano, no Kennedy Center, em Washington. O centro teve o nome recentemente alterado para Trump Kennedy Center, depois de Donald Trump colocar ali aliados dele na direção da entidade. E a líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, prometeu retornar à Venezuela o mais rápido possível durante uma entrevista à Fox News ontem. Pretendo retornar à Venezuela o mais rápido possível. Como sempre digo, todos os dias decido onde sou mais útil a uma causa. Foi por isso que me escondi por mais de 16 meses. E por isso que decidi sair, porque acredito que agora sou mais útil à nossa causa, podendo falar de onde estou. Mas pretendo voltar para casa o mais rápido possível. Esta é a primeira entrevista de Corina a um veículo de comunicação desde que militares dos Estados Unidos capturaram e removeram à força o presidente Nicolás Maduro de Caracas na madrugada do último sábado. A Corina atacou Delcy Rodrigues, que era a vice-presidente e agora assumiu a presidência interina. Essa transição precisa seguir em frente. Delcy Rodrigues, como vocês sabem, é uma das principais arquitetas da tortura, perseguição, corrupção e narcotráfico. Pois é, gente, diante de uma grave crise econômica, os cubanos anteciparam um 2026 ainda mais desafiador depois da queda de Nicolás Maduro na Venezuela, um forte aliado da ilha e o principal fornecedor de petróleo.
A incerteza reina em Cuba após a queda de Nicolás Maduro na Venezuela, um forte aliado e o principal fornecedor de petróleo. O país está mergulhado em uma profunda crise econômica e agora os cubanos antecipam um futuro ainda mais desafiador. Não quero ser pessimista, mas sendo realista, 2026 vai ser muito difícil. Se a Venezuela é o principal fornecedor, pelo menos de petróleo, a situação em Cuba vai ficar um pouco complicada, mas sempre tivemos dificuldades. O que o cubano médio vai dizer? Mais problemas? Temos que continuar vivendo, continuar trabalhando e continuar lutando de onde estivermos. Nos últimos 6 anos, Cuba tem estado mergulhada numa crise marcada por escassez de todos os tipos e apagões prolongados, devido ao endurecimento das sanções americanas, à baixa produtividade da economia e ao colapso do turismo. Nos últimos 5 anos, o PIB cubano caiu 11%. No domingo, o presidente Donald Trump afirmou que após a captura de Maduro, a ilha comunista está prestes a cair. No entanto, ele minimizou a possibilidade de intervenção militar e considerou que será difícil para a ilha se manter sem receber petróleo venezuelano. Acho improvável que vamos cair porque, felizmente, não temos petróleo. Trump continua fazendo ameaças fortes, mas sabe até onde pode ir e até onde não pode, porque já dissemos isso a ele uma vez. Estamos a 90 milhas de distância e um míssil de longo alcance de lá pode chegar aqui, mas um daqui também pode chegar lá. Esta não é a primeira vez que Cuba enfrenta momentos críticos. O país sobreviveu ao colapso da União Soviética na década de 1990 e a mais de 6 décadas de embargo dos Estados Unidos. Mas hoje a incerteza volta a pairar sobre a ilha. Bom, e aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, garantiu ontem que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, vai aumentar o número de servidores para atender aí as demandas dos migrantes da Venezuela, se for preciso, né? O Brasil monitora a situação na fronteira com o país. Em Pacaraima, desde o último sábado, quando ocorreu o ataque dos Estados Unidos com prisão aí do ditador Nicolás Maduro. A nossa prioridade absoluta é cuidar do SUS, do povo brasileiro, e de reduzir ao máximo impactos que podem acontecer se tiver aumento do fluxo migratório, mas temos uma ação também de cooperação na nossa região, na América do Sul, no continente americano, que sempre é muito importante para evitar impactos da saúde do nosso país, que nós faremos sim de apoio nessa mobilização que está sendo feita pela OMS, pela OPAS, de apoiar esse país vizinho. Pois é, né, gente? O Venezuela contando com o apoio do Brasil. Ainda segundo o ministro, né, o Brasil irá auxiliar a Venezuela no fornecimento de insumos. O Ministério da Saúde afirmou ainda que as ações da Operação Acolhida de apoio a imigrantes venezuelanos podem ser reforçadas. A pasta mantém 40 profissionais permanentes que fazem o acompanhamento dos migrantes em abrigos em Pacaraima e Boa Vista, em Roraima. Nós estamos preparados e vamos apoiar qualquer necessidade. Tem uma necessidade específica nesse momento, que foi confirmada nesse fim de semana, tinha sido anunciada pela ministra da Saúde da Venezuela, a minha colega Magali Vinha, de que o ataque bélico destruiu um centro de distribuição de medicamentos e insumos para diálise na Venezuela, que fica no estado de Guaíra. Isso foi confirmado pelo escritório da OPAS, Organização Mundial de Saúde, em Caracas, foi confirmado isso. A partir daí, a OPAS solicitou aos ministérios, à região, um apoio. Nós estamos buscando mobilizar com as nossas estruturas do SUS, com empresas privadas no Brasil, insumos para diálise e medicamentos, e vamos dar esse apoio, sim, para o povo venezuelano que teve seu centro de distribuição atacado, destruído, e pode significar um desabastecimento desses insumos. Vamos lá para Brasília conversar com a repórter Lara Alves. Lara, em meio a toda essa crise internacional aí envolvendo a captura de Maduro, o presidente Lula retornou hoje a Brasília, né? Ele que tirou aí uns dias para descansar, teve umas 2 semanas ali de recesso, né? Já chegou aí com toda essa confusão, muito trabalho, hein?
Exatamente, Síria. Inicialmente existia uma expectativa de que o presidente Lula voltasse a Brasília ainda no sábado, quando Maduro foi capturado pelos Estados Unidos. Existia essa tendência de que ele se dirigisse do Rio de Janeiro, onde permaneceu estes dias, aqui para Brasília para algumas reuniões, principalmente com o corpo diplomático do Itamaraty, para entender qual seria a posição definida pelo Brasil diante desses acontecimentos externos. Mas a situação foi ali bem controlada pelo Ministério das Relações Exteriores, pela ministra interina, e, portanto, o presidente Lula decidiu adiar para hoje o retorno a Brasília. Ele chegou agora à noite, a expectativa é que ele passe esta noite na Granja do Torto, que é uma casa de campo, entre aspas, aqui em Brasília, da Presidência da República. Depois, amanhã, ele já volta para suas atividades normais e vai definir ainda hoje quais vão ser as agendas dos próximos dias. Logo de cara, Lula já tem um grande evento marcado, que é no dia 8 de janeiro, na quinta-feira. São os 3 anos daquelas invasões do 8 de janeiro e existe a expectativa de que o presidente dê veto integral ao projeto de lei da dosimetria, que pode, inclusive, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a tendência é que já no dia 8, na quinta-feira, o presidente Lula dê o veto a esse projeto de lei. Inclusive, a gente andou apurando durante o dia como é que vai ser esse evento do 8 de janeiro, quais vão ser as programações. Existe ali uma costura no Palácio do Planalto, principalmente entre o ministro Guilherme Boulos e o ministro Sidônio Palmeira, para entender como vai ser esse ato e como tornar esse ato menos esvaziado que o do ano passado. Além disso, existe também uma já confirmação das ausências dos presidentes do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que está no Amapá e continuará lá, e também do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Eles já são autoridades que não virão para este evento no Palácio do Planalto no dia 8. Além disso, o Supremo Tribunal Federal também terá uma agenda paralela no período da tarde sobre os 3 anos desses ataques aos prédios dos 3 poderes. Bom, este é um primeiro problema que Lula terá que resolver já quando chegar, além de todas as questões internacionais. Mas não é o único. Ele já chega com a bomba da saída do ministro Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A tendência é que Lewandowski saia ainda nesta semana, na sexta-feira, do Ministério. Já se conversava aqui em Brasília sobre uma possível saída dele dessa pasta, mas dizia-se que ele esperaria pelo menos a aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional. Mas essa PEC já foi muito alterada pelos deputados e, no entendimento de Lewandowski, não faria mais sentido esperar que ela fosse aprovada e promulgada, portanto, pelo Congresso Nacional. Essa é uma apuração do Levi Guimarães, que é o nosso setorista de Poder Executivo. Bom, então a gente tem uma saída iminente de Ricardo Lewandowski e agora à noite o Valdo Cruz, da Globo News, também noticiou uma possível saída já no início de fevereiro do ministro Fernando Haddad da Fazenda, e aí um grande pepino nas mãos do presidente Lula para resolver. Um nome para substituir Haddad ainda não foi ventilado aqui em Brasília, mas tem sim alguns nomes sendo conversados para assumir o Ministério da Justiça. Nenhum às claras ainda, mas existe uma avaliação de que a liberação dessa pasta, que é uma pasta bastante importante na esplanada, pode ser bastante benéfica para o presidente, principalmente neste ano eleitoral, em que ele precisa dialogar e tentar ali buscar o apoio dos partidos de centro. Então, pode ser uma carta na manga para Lula conseguir negociar um apoio mais sólido, tanto no Congresso Nacional quanto para a campanha eleitoral, Síria.